Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo o segundo secretário da mesa diretora, vereador Eduardo Akiri da Mitsu, com dois grandes amigos, grandes parceiros. Hoje nós estamos recebendo o sensei Gabriel Bassoli e também o sensei Guilherme Trócoli da Acerte de Tupã. A Acerte que é motivo de alegria para a cidade de Tupã, pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, pela luta e sempre trazendo frutos. Aqui estão alguns deles, competições que os atletas da Acerte estiveram participando. E vamos falar um pouquinho sobre o trabalho realizado pela Acerte, com atenção especial, o apoio da Câmara Municipal, através do vereador Eduardo da Mitsu, que sempre está engajado, participando das atividades da Acerte. Vamos falar também um pouquinho, eu entrevistei inclusive num passado não muito distante o Gabriel, e lá atrás nós falamos sobre as dificuldades enfrentadas pela Acerte, mas com muita luta, união de toda a comunidade, dos integrantes, dos atletas, da família. Está aí a parte dos resultados, aqui são os mais recentes. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Acerte. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Falando do trabalho da Acerte que, não só a Acerte, eu acho que a cidade de Tupã tivemos aí uma perda irreparável na última semana, com o nosso querido Teru Nakamura, que nos deixou, e acho que ele foi a base de tudo, acho que foi um dos pilares da Acerte e continuará sendo lembrado e homenageado, não tenho dúvida, nas próximas décadas. E ele participou dessas conquistas, então será homenageado com certeza, por todos os atletas da Acerte. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Gostaria de agradecer o Gabriel, o Guilherme, para estar vindo aqui falando um pouquinho do trabalho da Acerte, uma vez que agora com a nova presidência, o Newton Takahara, deu uma dinâmica diferente na Acerte, conseguiu regularizar a documentação e agora a gente conseguiu fazer o convênio com o judô, já foi renovado, e agora com o beisebol também, umas modalidades, e nós estamos buscando os novos projetos aí agora para a Acerte, para estar trazendo mais esses jovens para a nossa Acerte, trazendo para divulgar, além do esporte, a nossa cultura japonesa. Com certeza. Eu queria saudar aqui o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Eduardo da Mitsu, falando do trabalho da Acerte, que continua. Nós estamos aí na metade do ano de 2019, tem muita coisa pela frente, tem os vários departamentos da Acerte, mas aqui em especial o judô, que realmente é a menina dos olhos da Acerte, tenho certeza disso, pelo trabalho que vocês desenvolvem, pela dedicação que vocês aplicam diariamente nos treinamentos, na orientação e também nas conquistas. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, vereador Eduardo, pelo convite e por sempre estar divulgando nosso trabalho. É essencial para a gente divulgar para a população e mostrar toda a luta que a gente tem, todas as batalhas que a gente enfrenta diariamente e mostrar a história da Acerte e do nosso departamento. Como bem lembrado, o vereador falou sobre o convênio. Como você mesmo disse, há algum tempo atrás que a gente também teve uma entrevista, a gente falava das dificuldades com o departamento e que também a Acerte em si ou qualquer entidade que depende de patrocínio, de ajuda do poder público, necessita na cidade. Então, graças ao nosso presidente Newton Takahara e o trabalho de todos os departamentos e do poder público, do próprio vereador, do hoje prefeito Kayaoki, que conseguiram regularizar toda a situação lá da Acerte e assim poder ter novamente um convênio através da Prefeitura Municipal. Então já é o segundo ano que a gente está recebendo um subsídio pelo chamamento público e além do judô, o tênis de mesa está recebendo. Agora essa semana foi aprovado e assinado do Departamento de Beisebol também. Então são conquistas aí que são de grande valia para a Acerte e para os departamentos em si para continuar realizando o trabalho. Interessante o que você disse, Gabriel. Existia essa dificuldade de regularizar, vocês buscaram, enfim, toda a documentação, se adequaram para que vocês tivessem direito, porque é uma ajuda que é de extrema importância, né, vereador? Isso. Todas as entidades hoje têm que estar regularizadas por causa dessa nova legislação, a 13.019, e aí consegue-se trazer o benefício. Amanhã eu vou estar indo em Barretos para estar conhecendo a estrutura do hospital, para também a gente conseguir fazer alguns convênios com
o ICMS e também com o imposto de renda, ver se a gente consegue trazer para a Santa Casa também os novos convênios, assim não está dependendo do poder público e assim também trazendo outros recursos, como no esporte e na saúde. Perfeito. Como eu estava dizendo, né, Gabriel, agora, depois dessa adequação, quer dizer, é um dinheiro que vai vir em boa hora e estará auxiliando em todos esses projetos. Sim, é um dinheiro, assim, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Hoje o chamamento, no caso do Departamento do Judô, é voltado ao pagamento do salário dos professores, então já é uma ajuda bem grande, porque, como todos sabem, a gente sobrevive das mensalidades e de ajuda. Então, basicamente, as nossas despesas são as despesas fixas dos prédios e o salário dos professores, né? Porque, assim, também o judô é um esporte caro para se participar. Todos os campeonatos têm taxa, se tem anuidade de federação que tem que arcar, anuidade da associação que tem que arcar. Então, a gente necessita muito dessa ajuda para poder conseguir honrar com os compromissos. Perfeito. Queria saudar também o querido Guilherme Trócoli também, sensei da CERT. Guilherme, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, convite do vereador Eduardo Damitz. Eu queria que você iniciasse sua fala falando um pouquinho do trabalho já desenvolvido em 2019, né, quanto aos atletas. A gente sabe que o ano passado, se não me falha a memória, né, vereador, nós tivemos aí algumas atividades da CERT, onde grandes nomes do esporte estiveram aqui na CERT, né, trocando experiências com os atletas. Foi muito legal assim, aquela novidade, aquela coisa, criançada podendo tirar dúvidas e vocês ali oferecendo essa possibilidade através da parceria do SESC, né, que foi fundamental naquele momento. Mas fala um pouquinho sobre as atividades, um pouquinho desse ano de 2019, já que estamos na metade desse ano. Seja bem-vindo. Bom, Glaucio, eu agradeço o convite, né, do vereador Eduardo Damitz e da TV Câmara para a gente estar aqui divulgando, né, essa modalidade esportiva, que é o judô. E desde já eu vou enfatizar que o primordial do judô não é um resultado em campeonato, né? E sim a construção de um cidadão. Claro. Então a gente tem toda uma filosofia, uma pedagogia dentro do judô, que se você leva para o seu estilo de vida, com certeza o indivíduo vai ser um indivíduo de um bom caráter, boas amizades, e isso ele leva para a família. E em contrapartida, a sociedade acaba se beneficiando disso. Então, assim, o nosso principal foco não é o resultado de campeonatos, isso é consequência do trabalho. Então, nós sempre estamos focando em educar na forma pedagógica do esporte o indivíduo, né, a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, que já começa com a gente um pouco mais tardio. E nesse sentido, os resultados começam a vir, porque ele acaba se apaixonando pela modalidade e ele acaba se interessando cada vez mais. E nesse interesse, ele acaba se dedicando. Então, assim, tudo que esses troféus que a gente vê hoje aqui é reflexo não só do trabalho dos professores, né, da CERT, como da diretoria, que nos dá todo o apoio, como do setor público, que nos dá todas as condições, transporte, no caso, como o Gabriel mesmo disse, do subsídio, que nos ajuda muito, né? E a questão de você chegar e se dedicar a essa modalidade. Então, o judô aqui em Tupã é muito tradicional. Eu iniciei na CERT em 1986, né, com o judô, então eu tenho aí já quase 35 anos dentro do judô. Então, assim, com a questão de ensinamentos, tudo que eu aprendi lá atrás, na questão do judô, que era uma disciplina, uma coisa rígida, hoje nós trazemos modernizado, né, pelas condições atuais da sociedade, já não se é como era antes, né, e a gente se consegue, dentro do contexto, uma grande maioria dos pais, agradecer, né, todo o contexto do seu aluno, do seu filho. A transformação mais gratificante é o pai chegar para você e falar assim, meu filho, presta atenção em mim agora. De tanta gente chegar, presta atenção. Então, assim, a concentração, o raciocínio, tudo muda na criança ao longo do tempo que ele está dentro do judô. Então, muitas vezes, o pai entra na academia e
vê o professor, né, dentro do tatame, e aí ele, assim, ele imagina que a criança do dia para a noite vai melhorar, vamos dizer assim, né? E a gente explica, fala, olha, é um degrauzinho de cada vez, porque nós competimos muito com a era da informação, né? Tem muita informação para eles, muito fácil na internet, celular, e a gente tenta se dedicar ao máximo possível para que a criança goste de estar ali. Não que o pai leve lá e fale, ó, fica, não, ele tem que gostar de estar ali. Aí já é o primeiro passo. Os resultados que a gente tem obtido recentemente, né, como o Gabriel já enfatizou, o torneio Benemérito, que é um torneio de por equipes, ele é um dos mais tradicionais do Brasil, se não o mais, o maior, né, torneio por equipe. E a CERT tem uma tradição longa de dar resultado nesse torneio. Por ter uma equipe coesa, vale, porque a equipe são 5 atletas, mais os reservas, são 7 na verdade. E cada um, dependendo da categoria, da classe, no seu peso. Então, assim, se você não tiver uma média de atletas bons, se você tiver 1, 2, você tem que fazer 3 pontos em 5. Então você não vai conseguir chegar a uma conquista. Então a CERT tem uma longa história com relação ao Benemérito, por quê? Justamente pela dedicação dos professores e do nosso saudoso Sensei, né? E que sempre se dedicou para que a gente estivesse no caminho correto. Então, nós temos essas conquistas. Recentemente, no torneio em Quintana, nós fomos campeão da classe geral de pontos, né? Nós temos em Pompeia também, recentemente, no final do ano passado, fomos campeões geral de pontos. Esse troféu que está aqui em cima da mesa, ele é do meeting interestadual. São 5 estados esse ano, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E é um meeting de clubes, não é pro estado, é um meeting de clubes. Sim. E dentro de 68 clubes, a CERT foi a 5ª colocada. Bacana. Na classe Esse troféu branco aqui, né? Que esse aqui. Esse pediu para o Matheus focalizar aqui, Matheus, por gentileza. Então, esse assim, branco em cima da mesa aqui, por gentileza. Foi uma bela conquista pelas as classes que lutavam lá. Era sub-11 e sub-13 e sub-15, são 3 classes. E nós obtivemos nesse torneio, né, 3 medalhas de prata e uma disputa de 5º lugar, que nos colocou em 5º lugar na classe geral de pontos. Então, assim, foi importante essa conquista porque as associações, as melhores associações, quer dizer, para você estar nesse meeting, o atleta teria que estar no mínimo entre os 3 melhores do seu estado. Entendi. Então, assim, estavam os melhores lá? Sim, estavam os melhores lá. Que maravilha. E nós conseguimos chegar. Só que, assim, voltando, né, tudo isso pela dedicação de todos os professores, tanto eu, o Gabriel, o Eduardo, né, e esse Raul, e é claro, sempre com aquela, a gente sempre falava assim, o Sensei Teru sempre ali junto com a gente, Claro. sabe? Parecia ou não, mas sempre supervisionando, sempre olhando e dedicando, assim, a gente sempre sentiu um respeito muito grande com ele. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu queria até para que a população tivesse dimensão hoje do trabalho da CERT, né? A gente sempre fala, né, vereador, a gente sempre está acompanhando, na medida do possível, as competições e divulgando as conquistas, mas é só para a gente ter uma noção, para a população que de repente não tem a real dimensão do que significa a CERT hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho de número de atletas hoje, né, que vocês estão ali no dia a dia, treinando, as categorias que hoje nós contamos aqui na cidade. Fala um pouquinho, né, do dia a dia, né, para a população ter uma ideia e se orgulhar, acima de tudo. Sim, hoje a gente possui por volta de 150 atletas matriculados na associação. Tá. Desde os 4 anos, que são os pequenininhos que estão começando, até os adultos, assim, a gente tem atleta com mais de 50 anos treinando. Então, hoje, perto do que a associação já teve antes de ter o prédio novo, quando era no Caicã, tinha turma de aula com 200 alunos, que foi na época do Guilherme. Eu não peguei essa época, eu sou mais novo, ele começou a treinar em 84, eu comecei a treinar em 2000. Então são gerações diferentes, eu já comecei a treinar no prédio novo, que foi inaugurado em 98. Então, mas é um número expressivo. Sim. Hoje, competidores dos 150, a gente tem por volta de 50 atletas competidores,
que estão lá presentes praticamente em todas as competições. Então a gente tem um trabalho, como o Guilherme disse, assim, a criança tem que gostar do judô. Para estar lá tem que gostar. É complicado a gente querer ensinar e demonstrar para uma criança que está lá obrigada. Às vezes acaba atrapalhando os outros. Então a gente tenta da melhor maneira possível cativar os alunos para eles gostarem. Aí a gente poder passar para eles se encantarem pela modalidade e assim quererem começar a competir. Então a gente viaja praticamente todo final de semana. A gente não tem uma folga desde o dia 10 de março, todo final de semana a gente está viajando. Sábado mesmo agora a gente disputou o Open Aspirante, mais um torneio oficial da Federação Paulista com mais de 1.500 atletas. Então, a gente levou 5 atletas e voltou com 3 medalhas, um ouro, uma prata e uma bronze. Ouro do João Lucas Rocha Bertz, uma prata do Juan Pablo Delgado e um bronze do Enzo Porcebon. Então, assim, é uma competição bem grande. Esse ano se tornou, em relação ao número de atletas, a segunda competição no estado com o maior número de atletas, juntamente com a Copa São Paulo, que é a maior competição do continente americano, entre clubes. Então, a gente sempre vem conquistando. Então, é um trabalho aí a longo prazo que a gente fala, né? Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ajudar uma família a disciplinar uma criança ou transformar em campeão. Assim, até voltando a falar do sensei, no velório do sensei domingo, Dona Cida Gaspar e o seu Zé estavam sentados do meu lado, juntamente com o diretor Áureo. A gente estava conversando do sensei, o filho mais velho dela, o Matheus, sempre treinou com ele, até uma semana antes do sensei ficar ruim, ele foi na academia, fazia tempo que ele não aparecia. Ficou a tarde inteira conversando com o sensei. Aí ela sentou do meu lado e falou, Gabriel, a gente fala, a gente educou o Matheus, mas quem disciplinou e colocou um caminho na vida dele foi o sensei. Então bacana. Isso é o que a gente leva. Vale a pena, né? É o que a gente leva assim e tentar. A gente não tá lá para educar ninguém. Claro. Isso é papel da família. Mas o que a gente puder ajudar para disciplinar, botar um caminho na criança ou no adolescente assim, a gente vai poder fazer. Já faz parte do judô, né? Da essência do judô. Sim. A disciplina, a educação, o comprometimento. Sim, esse é até um erro que os pais têm. Eu vou levar o meu filho para o judô porque lá ele vai ter disciplina. Não, pelo contrário, a gente vai auxiliar. Como eu acabei de dizer, quem educa a criança é a família, é pai e mãe. A gente não vai conseguir educar ninguém. Sim. A gente vai estar auxiliando. Da melhor maneira possível, a gente vai poder fazer tudo. Porque além de a gente ser professor, a gente às vezes é pai, é amigo, é psicólogo, a gente é tudo. Mas acredito assim, eu sou leigo na área, mas acredito que das modalidades, vamos colocar das lutas marciais, vamos dizer assim, eu acho que o judô, de todas elas, eu acho que é a que mais apresenta isso, né, para as pessoas que praticam, né, se você quiser complementar. Eu não entendo muito, mas a gente vê, por exemplo, você vê aí, sei lá, um jiu-jitsu, você pega o judô não, você vê que a prática, o rito, sabe, a competição, é uma coisa que realmente remete a isso, sabe, a educação, a disciplina, que, como disse o Gabriel, concordo, isso parte da família, tem que sair da família, mas isso, no ambiente ali, já transcende isso aí, já passa isso. Quando você entra no judô, você vê que tudo nada é por acaso. Você pode entender assim que no judô nada é por acaso. Toda arte marcial, por assim dizer, né? Ela tem a sua filosofia, tem seu caminho. Né? Então, assim, acho que creio eu que pelo judô, dentro desse contexto, ele ser uma arte de defesa, porque, né, tudo, se você pegar e estudar minuciosamente, você vai ver que tudo é projetado para o atleta se defender. Jigoro Kano, que foi o criador do judô, ele era uma pessoa de 1,50 m, assim, pequeno, não é mesmo o padrão japonês, pequeno, franzino. Com 60 quilos. Entendeu? Então, assim, ele falou de que maneira, e ainda sofria bullying na escola, né, vamos dizer assim, que ele falava. Era o segundo filho de uma família japonesa, né? Então, assim, ele, dentro da sua criatividade, da sua inteligência, né, ele conseguiu absorver aquilo e falou, de que maneira eu posso fazer para que eu surpreenda o meu adversário, porque eu sou franzino. Então, assim, se eu bater de frente, na força, eu não vou conseguir. Então, ele,
dentro das suas ideias, né, seus princípios, começou a desenvolver essa parte técnica. E depois veio junto com a disciplina, com a doutrina. Então ele falou assim, bom, se eu não tiver o autocontrole, que é o principal que o judô dá, o autocontrole, eu não vou conseguir executar minhas técnicas corretamente e aquilo, ao invés de me defender, vou começar a agredir e, no caso, Perfeito. não estaria dentro do contexto dele. Então, tudo que foi criado, quando você começa a estudar mais aprofundado no judô, você vê que tem um porquê. Não é nada por acaso, vou inventar um golpe aqui, eu estou por acaso. Não. Tudo tem um porquê. Tudo depende da reação do indivíduo. Então, assim, o judô é assim, o indivíduo faz a ação e você dá a reação. Então, eu acho que esse princípio que é levado, e quando a gente passa para os alunos, que você tem que ter o autocontrole, porque muitas vezes é uma luta, querendo ou não. Então, às vezes, dependendo de determinado golpe, você bate o pé na canela, e a criança, mas com uma sensibilidade ainda maior, a gente até brinca, às vezes chora, põe a mão, aí fala. E aí a hora que a gente tem que chegar e falar assim, ó, calma, respira, acostume-se com aquilo. Então você vai dando munições, né, vai municiando a criança para quê? Ela nunca teve aquela reação. O que a criança faz? Ela reage com a dor, choro. Sim. Então você vai ali e começa a colocar para ele, ó, vai passar. E ele tem que ter essa confiança em você, sabe? Então acho que isso vai, ao longo dos dias, dos treinos, ela vai... E a gente vê essa mudança, conforme a idade vai chegando, você vê essa mudança nela. Então acho que o judô traz isso. Muitos da época de quando eu treinava, assim, quando eu entrei aluno, muitos amigos eram briguentos mesmo, assim. Então, eu quero fazer judô porque eu quero sair na rua. Achava que era isso, né? Vou usar o judô na rua, ninguém vai mais bater. Só apanho pros caras do judô. Não é que ele apanha, ele tentava bater, os caras não deixavam. Sim. Então, quando ele entrava lá, dava 3 meses, o cara estava transformado. Ele falava, ó, não é nada do que eu pensei. E eu acho que eu estava fazendo errado. Então, o judô tem, não chega a ser uma mágica, mas dentro da sua filosofia. Bacana. É a modalidade que coloca-se mais disciplina nesse contexto. Não que as outras não tenham. Claro. Cada uma tem a sua. Cada tem a sua maneira, né? Eu acho que pela característica do judô de ser de modo de defesa, ele acaba puxando por esse lado do autocontrole, assim por diante. Até pelos princípios, né? Existem 2 princípios básicos do judô, que é o Jita Kyoe, que é o princípio do benefício mútuo, e do Senryoku Zenryo, que é a máxima eficiência com o mínimo de esforço. Então se dá muito por isso. Perfeito, perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, e nesse primeiro bloco, né, vereador, nós falamos aí um pouquinho das conquistas, né, desse trabalho que a CERT vem realizando até o momento, dessa melhora agora através da regularização para que a entidade possa ter essa subvenção, esse auxílio do poder público, e o trabalho continua. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a CERT no que tange o 5º torneio de judô Teru Nakamura e principalmente a contribuição do nosso já saudoso Teru Nakamura, que acho que dedicou toda a sua vida, praticamente toda a sua vida pela CERT, trabalhando pelos alunos e com certeza será sempre lembrado e homenageado. Isso. Gostaria de estar falando um pouquinho agradecer todos que passaram na diretoria do judô, sim, que fizeram a história para claro, o judô onde está hoje, esse pessoal que plantaram lá atrás. Eu tenho uma recordação muito boa, que eu sempre costumo falar, que quando decidiram para construir uma sede nova, teve um campeonato de sumô, e foi lá na rodoviária nova, hoje, Geraldo 600, quando estava se construindo lá. E foi feito um campeonato a nível nacional, e lá se começou a discutir que ia se construir uma sede nova, o judô e o sumô junto. E o seu Antônio, pai do Guilherme, foi um dos motivadores que viajava o Brasil ali e trouxe várias fotos de academias do judô. E aí eu lembro que essa sede que nós temos hoje foi lá do Rio de Janeiro, que ele trouxe a estrutura e apresentou na reunião da sede. Muita gente. E hoje é a realidade, os sonhadores naquele... Claro, os visionários e que acreditaram no sonho e está aí, né? Hoje uma realidade a nossa CERT que nos traz tanta alegria e nos orgulha. Nós temos aí um
uma entidade, uma associação que realmente leva muito a sério o seu trabalho em todos os departamentos, mas aqui em especial nesse programa estamos falando do judô, que realmente só tem aí frutos e mais frutos e o trabalho continua. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o 5º torneio de judô Teru Nakamura e também um pouco da participação e das recordações e dos momentos que tanto o Guilherme como o Gabriel passaram ao lado do grande e saudoso Teru Nakamura, sensei da CERT, que nos deixou na última semana. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.